Em média, os porto-alegrenses vão comprar 6 presentes para o Natal, dedicados aos familiares, e devem gastar cerca de R$ 140. Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Para conversar sobre esse tema, a gente conta com a presença do economista-chefe da CDL, Oscar Frank. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, Oscar, a primeira pergunta vamos entender esses números. É um número positivo se a gente comparar os últimos 2 natais, num momento de crise mais aguda? Já dá para a gente imaginar que as coisas estão melhorando? O que a gente espera, na realidade, é uma movimentação de 4% a 7% maior em relação ao Natal de 2017. Especificamente para essa data comemorativa, o que a gente espera é uma injeção de recursos dentro do comércio varejista da ordem de 4 a 4,1 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Sim. Especificamente no caso de Porto Alegre, gravita em torno aí de 720 a 740 milhões de reais. Então, considerando todas as questões envolvendo o mercado de trabalho, com taxa de desemprego ainda muito alta, que faz com que as compras tenham ainda um potencial no sentido de não avançar tanto em função dessa restrição, mas não deixa de ser algo a ser comemorado em função de todas essas questões aí que nós tivemos uma crise muito forte, muito significativa e muitas incertezas que nós carregamos ao longo de 2018 em função das eleições, em função do cenário internacional mais complexo, greve dos caminhoneiros. Sim. Então, muita coisa aconteceu em 2018, acabou sendo um ano de certo modo frustrante do ponto de vista de um crescimento econômico mais forte. Então, considerando todas essas questões, acho que dá para se comemorar esse número para o comércio varejista gaúcho. Bom, agora vamos analisar outros dados da pesquisa. Por exemplo, então é Natal, já canta a Simone, e a gente quer saber, presente vai ter, mas quem são, né, as prioridades dentro da família, por exemplo, dos porto-alegrenses? Quem deve receber os presentes? Perfeito. Um top 3 ali que a gente considera são os filhos, os cônjuges e os pais, considerando todas as entrevistas que foram conduzidas. E a gente tem uma questão que é bastante interessante, que a gente realizou um recorte dentro da pesquisa, especificamente para as pessoas que têm 60 anos ou mais. E essa é uma parcela da população que tem ganhado muita importância, não só do ponto de vista da questão demográfica, mas também do ponto de vista econômico. E aí, nesse caso específico, são os filhos e os netos, né, que vão ser os mais presenteados. Então, eu conclamo a todos que acessem a nossa pesquisa para acessar os dados completos, www.cdlpoa.com.br, lá estão todas as informações. Essa não está na pauta, tá? Mas eu, como bom cachorreiro que sou, a gente tem o Espaço Pet, temos alguns números que possam mostrar também um crescimento na indústria pet. A gente está vivendo a era pet, né? E muita gente se diz que os pets são da família. As lojas, por exemplo, a gente tem uma gama muito grande de serviços e produtos para os pets hoje. É uma ótima pergunta. A gente realizou um recorte específico para isso na nossa pesquisa de Dia das Crianças, exatamente por conta desse sentimento que muitas pessoas carregam com relação aos seus animais de estimação. Claro que foi também mencionada a questão de presentear os pets na pesquisa de Natal, mas a gente tem um agregado de informações maiores para a pesquisa do Dia das Crianças, que também está disponível no nosso site. Eu convido a todos que acessem os dados. Ou seja, aparece. Aparece. Cada vez mais os pets são membros da família. É uma menção. E aí, se a gente considerar também entre aquilo que é mais dado de presente, a gente pode citar aqui, por exemplo, as roupas e os brinquedos, e aí dentro daquele recorte de 60 a mais, a gente considera também a questão das viagens, é algo que está aparecendo bastante para esse grupo, e também dos vales presentes. Sim. Que tem aquele receio, né? Pô, mas será que eu estou dando presente correto? Especialmente para os meus filhos, para os meus netos. A gente tem uma mudança muito cultural, pelo menos na minha família está acontecendo direto, é o amigo secreto. Já vem há alguns anos acontecendo. Perfeito. Não dá para dar para todo mundo os presentes. Perfeito. Então a gente escolhe, aí o vale presente, sem saber o que o cidadão quer, é mais fácil. Exatamente. Né? Nós também temos informações relativas ao amigo secreto. Também foi feita uma pergunta com relação ao amigo secreto, a gente investigou também o ticket médio, ou seja, o valor por presente, então todas essas informações estão disponíveis lá. Agora, tu citaste agora há pouco, Oscar, sobre a alta taxa de desemprego, o que acaba inviabilizando na renda dessas pessoas, mesmo com o auxílio do governo ou não, né? Fica uma renda muito limitada, mas a vontade de presentear alguém é a mesma.
Nesse caso, existem alternativas? Hoje, como é que o CDL está pensando, a CDL está pensando, né, essa situação? Por exemplo, a alternativa seria créditos alongados, parcelamentos, coisas do tipo? Eu acho que sempre existe a oportunidade do consumidor barganhar. Existe uma questão que também a nossa pesquisa capturou, que as pessoas elas se planejaram mais para realizar as compras de Natal em 2018 no comparativo com 2017. Tinha um percentual não desprezível de pessoas que estavam realizando as compras na véspera de Natal. E hoje a gente observou que muitas pessoas, mais de 40%, realizou com 2 semanas de antecedência. Então, é algo que, de fato, e eu interpreto isso da seguinte maneira, a crise teve um aspecto pedagógico para as pessoas, no sentido de preciso pesquisar mais, preciso barganhar mais, preciso ver promoções, preços, condições mais atrativas. Então, acho que sempre tem esse espaço, acho que é do dever do consumidor fazer isso e também do dever do lojista atender essas necessidades. Então, a gente também tem um segmento dentro da nossa pesquisa que a gente procurou avaliar a questão de saúde financeira das famílias, questões relacionadas à inadimplência, e o que a gente verificou é que aproximadamente 2/3 levam em consideração muito a sua própria saúde financeira, ou seja, não pretendem dar grandes valores de presentes de Natal pensando em quitar as suas dívidas. Então, algo que também é interessante na nossa pesquisa. Produtos. Quais são os produtos, as preferências? A pesquisa também aponta? Aponta, sim. São roupas e brinquedos, né? Predominantemente, roupas, se eu não me engano, aproximadamente 2/3 presenteando roupas, né? Algo que também é bastante relevante dentro da nossa pesquisa. Bom, faz parte também a ceia de Natal, por exemplo, ou também no Réveillon, a festa de Réveillon. Temos um impacto, a pesquisa também avalia, a ceia vai ser farta esse ano ou também vai ser bem pensado? Como tu falaste ali inicialmente, a ideia é que as pessoas deem em média 6 presentes. Se a gente considerar que o ticket médio, que o valor por presente é de R$140, esses 140 multiplicados por 6, o gasto total médio com presente será de em torno de R$900 por pessoa. E a gente também procurou capturar essa outra questão, ou seja, na realidade, qual que é o gasto total com o Natal, incluindo os presentes? Porque as pessoas fazem ceias, decoram as suas casas, enfim. E aí sai de 900 para um pouco mais de R$1.200. Então, é importante lembrar que não diz respeito também só à questão do impacto dentro de um setor como o de alimentos, por exemplo, considerando somente a ceia, mas também envolvendo decorações, enfim. Então, as pessoas planejam gastar também com a ceia e com o hábito de celebrar o Natal, né? Voltando à questão do desemprego, que preocupa muita gente, há possibilidade, vocês veem com bons olhos esse momento para contratações, mesmo que sejam vagas temporárias? Sim, o Natal, sem sombra de dúvida, é o período do ano mais relevante para o comércio varejista, os próprios dados mostram isso com clareza. E em função dessa demanda sazonalmente maior que nós temos, né? Em função dos consumidores, então tem o Natal, tem o 13º que injeta muitos recursos dentro da economia. Então se trata assim de uma ótima oportunidade para aqueles que são contratados de maneira temporária para que sejam efetivos, efetivados. A gente tem uma taxa, né, de conversão, ou seja, em alguns casos os empregos temporários eles são convertidos, né, em empregos efetivos. Então, se trata de uma grande oportunidade para que essas pessoas mostrem trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho ainda está bastante complicado. Existe uma expectativa de aceleração do crescimento da economia para 2019, tanto em nível nacional quanto em nível estadual. Mas a gente não deve ter um número exuberante, ou seja, a situação ainda deve continuar um tanto complicada do ponto de vista de contratações. Então, se tem uma oportunidade como essa, eu acredito que as pessoas vão agarrar com unhas e dentes. Bom, para fechar, que dicas tu deixaria aqui para a gente, para você que está em casa, né, para ir às compras, para a gente fazer boas compras, evitar o endividamento? Talvez fico imaginando se, com as mudanças que tivemos recentes na relação com o cartão de crédito, se seria interessante barganhar, né? Seria interessante a famosa pechincha no pagamento à vista. Mataste a questão, né? Acho que esse é um elemento essencial e tem uma outra questão que é interessante que envolve o 13º. Né? E muitas pessoas perguntam o que fazer com o 13º. Acho que a prioridade número 1 é quitar as suas dívidas, ou seja, evitar o pagamento de juros, e até porque isso abre espaço para que as pessoas realizem novas compras no futuro.
Então, acho que esse é um primeiro fato interessante. E um segundo ponto que diz respeito ao fato de que é necessário formar uma reserva de emergência. A gente sabe que tem despesas que nós não antecipamos ao longo de um ano, então nada melhor do que nós mesmos nos financiarmos em função disso. Sim. Então, utilizar essa sobra de recursos, esse é o segundo ponto. E também existem despesas típicas do início de ano, como IPTU, como IPVA, e se a gente pode aproveitar esse desconto maior que é cedido, então vamos aproveitar porque isso significa renda a mais dentro do nosso bolso. Bom, pelo que eu entendi, antes de presentear os outros, vamos nos presentear. Exatamente. Eliminando as dívidas da nossa vida. Perfeito, né? perfeito. Bom, quero agradecer a CDL de Porto Alegre e também, em especial, o Oscar Frank, que é economista-chefe da CDL de Porto Alegre. Seja sempre bem-vindo. Um bom Natal para ti, para todos os lojistas, porque a gente sabe, um bom Natal para os lojistas, para os funcionários e para aqueles que, por exemplo, estão à procura de um emprego. Mais movimento no comércio, mais oportunidades de emprego. Por isso a gente agradece e deseja um bom 2019. Perfeito, eu que agradeço. A CDL Porto Alegre está à disposição de todos. Muito Seja obrigado. sempre bem-vindo. Muito obrigado.